por já ser o segundo contato com a igreja aqui na União Sul-Brasileira, que é a sua união. Pastor Stanley é um amigo, em primeiro lugar, é um companheiro de jornada há muito tempo, uma pessoa extremamente comprometida com esse evangelho, ele e a sua família, e com essa experiência que ele tem, pastor, temos convicção de que o Espírito Santo lhe usará poderosamente para conduzir a igreja nos próximos anos e, quem sabe, sejam os anos da volta de Cristo a essa terra. Sobretudo, de reavamento e reforma, isso a gente não tem dúvida, que serão anos extremamente poderosos na presença do Espírito Santo. Amém. Pastor Stanley, eu tenho uma frase comigo que diz assim, que a vinda do Espírito precede a vinda do Filho. Mas, às vezes, estamos mais preocupados com a vinda do Filho do que com a vinda do Espírito. E entre a vinda do Espírito e a do Filho, há que haver um reavamento e reforma, porque o Espírito trará esse reavamento e reforma que irá propiciar a propagação do Evangelho e a vinda de Cristo. Pastor Stanley, bem-vindo a esse tema, que Deus lhe use. Nesses primeiros 15 minutos, vamos deixar você apresentar um resumo desse tema e depois nós entramos com algumas perguntas que o povo vai fazer nesse primeiro momento. É isso, Pastor Charles? Exatamente, pastor. Hoje o nosso formato vai ser assim. Pastor Stanley fala 15 minutos, explica o tema dele, e enquanto isso, o pessoal que está assistindo, acompanhando a live, vai escrevendo. Eles podem exatamente reagindo. Olha, eu gostei disso, concordo com isso. Ah, tenho uma dúvida sobre esse assunto. E vai escrevendo para nós, a gente vai juntando as perguntas, e ao final da fala do pastor Stanley, aí que Deus tenha misericórdia dele, porque a gente faz as perguntas. Bem-vindo, pastor Stanley. De nós também, né, pastor? Boa noite, pastor Marlington, boa noite, pastor Charles, e um abraço muito grande a todos aqueles que estão participando. Eu fico tranquilo, porque se houver alguma pergunta muito difícil no final, a gente joga para vocês, os mestres que sabem aí, podem me ajudar, pode ficar tranquilo. Mas o tema realmente, pastor, é relevante. Eu não sabia que eles tinham selecionado como esse o maior pedido aí, na maior votação naquele dia da vigília. É isso mesmo. Realmente é muito importante. Eu me lembro aí, me reporto um pouquinho a 2010, quando o pastor Ted Wilson, recém-nomeado presidente da Associação Geral, ele começou a trabalhar fortemente nisso daí, com uma necessidade para a igreja. E também o pastor Mark Finley cita 1973, num concílio mundial que houve, do pastor, de 1973, pastor Pearson, em que ele tratou de trabalhar esse tema também com a Igreja Mundial, e houve assim, uma resposta muito grande pela igreja. Eu acho que é importante esse tema que nós consideremos para nós, para nossa família, e para a nossa igreja. Obrigado pela oportunidade. Bem. Bom, eu posso começar então, né? Então eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias. Peguem suas Bíblias, tomem suas Bíblias. É importante que nós tenhamos a palavra de Deus como centro, e em realidade a Bíblia é o centro de nossa vida. De maneira simples e objetiva, já que o nosso tempo é bem reduzido, mas é importante que aí a gente pode até selecionar melhor o tempo, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Nós vemos nos capítulos 2 e 3 as cartas escritas às igrejas. E de maneira especial, na última parte do capítulo 3, ele fala da carta à igreja de Laodiceia. Eu não vou ler toda a parte da igreja de Laodiceia, mas ela mostra a realidade que você pode acompanhar na sua Bíblia aí, que é a realidade de uma igreja morna. O que quer dizer isso? Não é fria e nem quente. E o próprio Senhor gostaria que fosse ou frio ou quente. É isso que ele claramente diz no versículo 15 de Apocalipse capítulo 3. E ele vai dizendo de alguns desafios. Esta é uma igreja que confia muito em si mesma, confia nas suas próprias ações. E esta igreja é marcada como a igreja que nós vivemos no último do final dos tempos. É no último da história de nosso mundo. Então,
claramente é decepcionante a ação desta igreja, porque ela não é fria nem quente. Quantas vezes o Senhor vem desafiando a sua igreja, quando você olha na Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento? Por exemplo, o exemplo de Elias. Elias disse: por que cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, adore Baal. Se Deus, Jeová é Deus, adore a Deus. Claramente Deus quer, seja um ou outro. Mas é morno, infelizmente morno. Ele diz: vomitar-te-ei da minha boca. Não é possível. Então ele diz, dá um conselho, versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires e cobrir a tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aqui estão 3 grandes desafios. Eles achavam que eram ricos, precisavam comprar ouro realmente provado no fogo para que se tornassem ricos. A clara visão de que eles eram, em realidade, pobres e precisavam disso. E as vestiduras brancas, deixar de confiar nas suas próprias ações e confiar em Deus, vestir-se da justiça de Jesus Cristo. E colírio, porque eles precisavam ver, estavam cegos, achavam que eram uma coisa, mas não eram. Ver que eles precisavam confissão e arrependimento para uma nova vida, para uma renovação de sua vida. E então, para mim, o verso central, de maneira especial, no dia de hoje, está no verso 19 e no verso 20. Ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Repreendo e disciplino a quantos amo. Quer dizer claramente, e depois diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se você está passando por dificuldades, lutas e problemas, pode ser que seja uma disciplina de Deus para você acordar e despertar, porque Ele faz isso por amor. Por amor. E ele destaca: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Os laodiceanos estão chamados para experimentar o calor, o entusiasmo que acompanha aí quando vem do arrependimento, da consagração e da devoção verdadeira a Jesus Cristo. Esses pontos são essenciais, por isso ele diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. E o que isso tem que ver com reavivamento e reforma? Em realidade, o plano de Deus ao oferecer e dizer que é necessário na igreja um reavivamento, ele está dizendo, em realidade, que nós estamos precisando largar a mornidão e voltar-nos para Deus para sentirmos o calor da convivência com Ele. E ele disse, complementa, eu vou só citar por cima para depois, no final, poder trabalhar um pouco mais, o verso 20. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Claramente nós vemos aqui o desejo de Deus de ter com você e comigo uma relação íntima. É a importância aí de um reavivamento, de uma reforma. Ela depende de nós querermos, deixarmos Deus operar e obrar em nossa vida um reavivamento e uma reforma. O reavivamento verdadeiro, ele é feito exatamente disso, de abrir a porta, permitir que o Senhor entre na nossa casa, entre na nossa vida, faça parte do nosso viver, e aí nós passamos a ver uma figura linda, porque eu gosto demais de estar comendo com meus amigos, com meus familiares, eu me sinto bem demais, eu acho que você também se sente. Essa intimidade, o Senhor diz: eu vou cear com Ele e Ele vai cear comigo. Essa relação de intimidade. Mensagens Escolhidas, página 121, Ellen White diz assim: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós
Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Então, é esse reavivamento, essa intimidade. E ela também diz na página 126, a igreja precisa despertar para a ação. O Espírito de Deus nunca poderá vir enquanto ele não preparar o caminho. Deve haver diligente exame de coração. Deve haver oração unida e perseverante e o reclamar pela fé as promessas de Deus. Deve haver não cobrir o corpo de saco à semelhança da antiguidade, mas profunda humilhação de alma. Não temos a mínima razão para congratulação e exaltação própria. Devemos humilhar-nos sob a potente mão de Deus, e ele aparecerá para confrontar e dar bênçãos aos que o buscam. Aí está, e aí vem o verdadeiro reavivamento e a verdadeira reforma, essa intimidade. Como é que nós podemos entablar, ou criar, ou formar um reavivamento verdadeiro e criar como centro essa intimidade com o Senhor, onde ele possa cear conosco e nós cearmos com ele? Primeiro, está claro, se abrir a porta, significa que Deus está esperando de você e de mim uma entrega sem reservas, uma entrega total de nossa vida nas mãos de Deus. E quando ele entrar, nós passaremos a viver esta vida de intimidade. Como é cear com ele e ele comigo? Primeira coisa, a Bíblia tem que ser o centro de nossa vida. São João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. Ou então, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz, procurem a Bíblia, a palavra de Deus é útil para o ensino, para a correção, para guiar o homem à perfeição, para que esteja habilitado para todo o propósito debaixo do céu. Claramente a Bíblia é parte. E Ellen White escreve, tome a Bíblia e de joelhos suplique a Deus iluminação para a mente. Se estudássemos a Bíblia cada dia, diligentemente e com oração, veríamos diariamente alguma bela verdade em nova luz, clara e penetrante. Veja aí a importância de estudar a Bíblia, o amor à verdade. Esta é uma maneira de criar a intimidade, onde nós ouvimos Deus. Depois, ela também fala, pastor Mark Finley, neste livro, O Reavivamento Prometido, Como Receber a Plenitude do Espírito Santo, ele cita logo no começo do livro esse pensamento de Ellen White, onde diz assim, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Oração. O próprio Jesus, em São Lucas 18, conta a parábola do juiz iníquo e ele começa dizendo assim, essa parábola foi escrita em realidade com um motivo. O motivo era orar, perseverar em oração e não desanimar. Interessante que o pastor Mark Finley, ele fala de uma coisa, ele mostra que nós devemos ter orações em que ninguém ouve, só você em pensamento com Deus. Mas ele também cita uma coisa que, quando eu li esse livro, alguns anos atrás, eu percebi que eu não conhecia isso. Ele cita que nós deveríamos também orar em alguns momentos em voz audível, mostrando para Deus, ou mostrando para que se alguém ouvir, ou o próprio inimigo ouvir, que nós estamos fazendo um plano claro com Deus do que queremos e aonde estamos projetando nossa vida. Aprender a orar em voz alta, onde apenas Deus pode ouvir. Isso é interessante. Terceira coisa, é a vida em comunidade. A vida em comunidade é importantíssima para ter o reavivamento e receber a resposta. É a vida no pequeno grupo, é a vida onde um ajuda o outro, um ama o outro, um intercede pelo outro. Diz, o poder dado será proporcional à unidade dos membros e ao seu amor por Deus e pelos outros. Então, veja a importância desta igreja reavivada. Aí, então,
poderá descer o Espírito Santo. Quarta coisa importante dessa intimidade é o testemunho. Por que o testemunho? Porque quando ele fortalece o meu próprio ser, quando eu conto às pessoas daquilo que estou vivendo, daquilo que estou sentindo, é porque meu coração está transbordando disso. E quando ele transborda, ele produz ainda mais. Esse testemunho fortalece o ser. E diz, Desejado de Todas as Nações, página 142, diz assim, a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é preciso que partilhemos de sua obra. Veja, então, Bíblia, oração, vida em comunidade e testemunho, testemunhar. Mas sabe o que diz Ellen White? Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. E reforma significa uma reorganização, uma mudança das ideias e teorias, hábitos e práticas. Agora, a reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o revivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e, no realizá-la, precisam fundir-se, estar juntas, unidas. Veja que importância é, infelizmente, às vezes nós ficamos só no revivamento. É orar, orar, orar. Mas você sabe que orar também, ela vem aí claramente mostrando que revivamento não é simplesmente orar inativamente, mas é estudar a Bíblia, orar, vida em comunidade e testemunhar. Veja aí. 4 coisas, ela é mais do que estar separado num lugar, distante, longe de todo mundo, não, ela é estar envolvido com as pessoas, e isso vai produzir uma reforma na igreja, em nossas vidas, para a honra e glória de Deus. Opa! Para a honra e glória de Deus. Isto é maravilhoso. Eu cito o pastor Alberto Tim, onde ele coloca, e quero colocar depois a vocês, algumas mudanças claras que são operadas na vida do cristão, quando ele vive verdadeiramente o reavivamento e então produz essa reforma. Alguns, infelizmente, chegam só ao reavivamento e não avançam com a reforma. E eu também já vi algumas igrejas, alguns irmãos, que vivem o que chama de reforma, mas é mera aparência. Quando dentro do coração não existe Jesus, não existe esta de que o Senhor entrou para ele poder cear junto com ele e ele comigo. Quando não há esse reavivamento, a reforma é uma falácia. É uma aparência somente, não é o verdadeiro. Veja o que diz Testemunhos para a Igreja, volume 9, da verdadeira reforma. Olha só, em visões da noite, passaram diante de mim representações de um grande movimento de reforma entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos foram curados e outros milhares eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão, tal, semelhante ao que se manifestou antes do grande dia do Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante eles a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia estar iluminado pela influência celestial.
Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes de ações de graças e louvor, e parecia haver uma reforma, como a que testemunhamos em 1844. Eu comecei a imaginar a minha igreja na América do Sul, comecei a imaginar a minha igreja na União Sul Brasileira, desta forma, vivendo essa grande reforma. Já pensaram que maravilha? Que maravilha é isso? Agora, atentos também há uma falsa reforma. Vou só deixar essa pulga atrás da sua orelha para você procurar e buscar aí. Vivamos esse revivamento verdadeiro, nem frio, nem quente, não morno, mas quente, e atendido e vivido com a experiência e a presença do Senhor em cada uma de nossas atividades. Amém, amém. Pastor, o tema é empolgante, né? A gente escuta aqui a vontade de continuar falando, de continuar ouvindo, e bom, nós vamos continuar fazendo isso aí, só que com perguntas. A primeira pergunta, pastor Stanley, ela é legal, ela é boa, viu? Quando a gente discute esse tema de reavivamento e reforma, logo a gente pensa na gente como indivíduo, mas também a gente pensa na igreja como coletividade. A gente pode esperar algum momento, assim, em que esse reavivamento e reforma vai alcançar a igreja toda a igreja se reavivando, reformando, assim, toda? Eu acho que você, pastor Charles e pastor Marlington, gostaríamos muito de ver uma igreja inteira revivada, né? Mas eu lamentavelmente, li no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, onde diz assim: temos esperança de ver toda a igreja revivada. Ellen White está falando sobre isso. Ela diz: tal tempo nunca há de vir. Que difícil. Por quê? Mas ela explica um pouco, é importante que a gente avalie isso. Ela diz assim: há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Eu me lembro de, quando era garoto, que eu ouvia o pastor falar assim: olha, busque você o Espírito Santo, porque vai acontecer de uma pessoa estar na igreja, ou várias pessoas, uma está recebendo a chuva ser hoje e a outra não. Qual a diferença? É essa entrega, entrar na obra individualmente, abrir a porta e permitir que Jesus entre e viva essa intimidade com ele. Isso me faz pensar que a gente espera, às vezes, que todos estejam, para daí entrar. Mas se aqui já está dizendo que nem todos entrarão, o importante é que eu esteja dentro, né? Que eu sinta essa chuva do Espírito sobre mim. Pastor aquele exemplo, pastor Marlington, aquele exemplo da igreja que quando os apóstolos passavam por ali, eles buscavam a palavra para confirmar. Bereia, né? Os bereanos, vamos confirmar se está na palavra. E é assim que nós vamos individualmente nos entregando e fazendo a mudança que o Senhor quer operar através do seu Espírito Santo na nossa vida. Eu lembro de um texto de Ellen White que ela fala assim, que nós deveríamos ser vasos limpos, virados com a boca para a direção certa e deixar tudo prontinho. E quando o Senhor derramar a chuva, fará a diferença. Pastor Stanley, tem uma pergunta aqui bem difícil. Vamos lá. Ai. Os membros estão mandando, tá bonito aí, muita participação. Que gostoso, irmãos. Uma noite dessa era para ser uma vigília de novo, né? Mas temos um tempo limite. Seria a igreja primitiva, ungida pelo Espírito, o modelo a ser seguido? E aí vem a segunda parte da pergunta. O que precisamos desconstruir em nossas igrejas e instituições para que aconteça esse reavivamento e reforma? Então, primeiro, a igreja primitiva é o modelo para nós seguirmos? E o segundo tem alguma coisa que nós temos que descontinuar, desconstruir para receber essa chuva? Se nós vamos ao capítulo 1 de Atos, Jesus deixou bem claro: vocês devem estar reunidos até que desça sobre vocês o Espírito Santo. E verso 8 de Atos capítulo 1, ele diz que recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E aí vai Judéia, vai Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra.
Depois você continua vendo, no capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo sobre esses 120 que ali estavam, não especificamente só sobre os discípulos, mas sobre os 120 que ali estavam, e eles saíram, e então o Espírito Santo usou poder de línguas, idiomas, onde todos entendiam, e naquele dia foram batizados quase 3.000 pessoas. Agora, veja a característica clara desta igreja, e essa é a característica da igreja primitiva e a característica modelo para a nossa igreja. É aquela que está em Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. É uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, estavam juntos, tinham tudo em comum, diariamente perseveravam em ir ao templo, tomavam de casa em casa as suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava a cada dia aquilo. E agora, o que vai acontecer? Ellen White diz que assim como foi lá no dia do Pentecostes, também vai ocorrer na igreja que marca os últimos dias. Vai haver um derramamento, agora não da chuva temporã, que era a primeira que derramou lá no Pentecostes, mas a chuva serôdia sobre essa igreja. E ela vai sair com esse poder, com esta força, não força minha, mas a da entrega do poder de Deus, usando a sua igreja para, com voz clara, com luz, refletir o exemplo de Jesus. Eu tenho um amigo que diz assim, ser Jesus às pessoas. Nós passaremos a ser e mostrar Jesus às pessoas, porque nós temos uma relação de intimidade com Ele, nós refletimos a Ele. Amém. Excelente, pastor. Olha, as perguntas não param de chegar e realmente o tema está empolgante. E eu acho que nós temos que fazer outras segundas-feiras só sobre esse tema de reavivamento e reforma, derramamento do Espírito, porque está precisando. Pastor, olha só. O senhor deixou assim a bola quicando e agora não tem como não fazer o gol. Nessa mesma direção, o senhor falou de igreja primitiva, de derramamento do Espírito Santo, de ser Jesus para alguém. Então agora a pergunta: qual é a relação entre reavivamento e reforma e discipulado? Você pode ver, é bem simples, uma resposta objetiva e simples. Você pode ir a São João, capítulo 15. São João, capítulo 15. Aqui está um verdadeiro discípulo, onde mostra, versículo 1, eu sou a videira de Jesus, e meu pai é a videira verdadeira, e meu pai é agricultor. Então, e depois ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e se dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Verso 5, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, isso dá muito fruto. Significa o quê? Que é o reavivamento em realidade? É a vida de intimidade com o Senhor. É essa conexão entre os ramos e a videira verdadeira. A palavra é clara aqui, é permanecer. Permanecer. E Paulo diz, à medida que vamos nos aproximando de Deus, nós nos sentimos cada vez mais sujos, pecadores, e Deus vai fazendo essa reforma. É como uma luz, essa luz da câmera, né? Que vai se aproximando e vai vendo os defeitos do ser. E nós vamos, então, de glória em glória, vamos sendo transformados no poder do Espírito Santo, vamos sendo transformados. É esse o plano de Deus, para que nós passemos pela confissão, arrependimento e nova vida em Jesus Cristo. Pastor Stanley, nós estamos chegando no final aí. É a última pergunta para a gente fazer o fechamento dessa live desta noite, que foi fantástica. Realmente, pastor Charles, temos que voltar a esse tema, que foi o tema mais solicitado. Mas, pastor, suas colocações foram brilhantes, Deus lhe usou, a gente agradece muito comunhão e a igreja está sendo abençoada pela palavra de Deus. Pastor Stanley, você falou na primeira parte que
todo verdadeiro reavamento leva uma reforma. Esta reforma, ela é percebida, não tem como não se perceber a reforma. O reavamento nem sempre, né? A intimidade, nossa intimidade com Deus, nem sempre todos percebem, mas não tem como esconder a reforma. A pergunta que vem é a seguinte, através de que maneira a gente pode perceber a reforma na vida das pessoas? Como é que essa reforma ela é vista? A expressão foi que mudanças a reforma provoca na vida das pessoas, para que a gente clame a Deus por essa reforma em nossa vida também. Pastor, logo depois de Atlanta, em 2010, em 2011, o pastor Alberto Tim escreveu sobre reavivamento e reforma. E ele colocou algo que achei fantástico, falando sobre reforma, de maneira simples e objetiva. Ele coloca que a reforma espiritual ela é gerada pelo verdadeiro reavivamento. Ela provoca, assim, mudanças comportamentais na própria vida cristã. Então, ele destaca cinco mudanças bem claras. Primeira delas é a vida da sensibilidade espiritual. E ele cita, por exemplo, Efésios 2, verso 1 e 5 a 6, ele diz: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos ressuscitou espiritualmente e nos deu vida juntamente com Cristo. Primeira coisa, sensibilidade espiritual. Segunda coisa, mudança de ênfase. Nós andávamos, claramente, Provérbios 14, 12, diz que nós andávamos de caminhos de morte. Com o encontro com o Senhor, passamos a viver não mais indo em direção aos caminhos de morte, mas caminhos direitos, uma mudança de ênfase. Terceira coisa, o nosso estilo de vida passa por uma redefinição. Redefinição. Então, ele cita até George Knight, onde diz assim, posso fazer isso no sábado e ainda ser salvo? Esta é uma visão anticristã. Mas a visão cristã é assim, a pergunta é diferente. Qual a melhor maneira de observar o sábado? É diferente. Então, há uma redefinição do estilo de vida. Quarta coisa que ele cita é o compromisso com a pregação do evangelho. Eu já falei sobre isso e podemos citar muitas passagens aí. Mateus 18, verso 20, Mateus 24, verso 14, diz claramente, o Senhor vem dizendo, qual é a abrangência? A todo mundo, a todas as nações, a toda tribo, língua e povo, até os confins da terra, diz Atos 1, verso 8. Compromisso com a pregação. E a quinta coisa que ele coloca na reforma é a transição de um modelo competitivo para um modelo cooperativo. O que é isso? Eu não fico buscando pelear ou brigar com o meu irmão para ver quem é melhor, para eu ser ancião ou ser o líder. Não, não é isso. É cooperativo. Eu dou o melhor de mim mesmo para ajudar o outro, porque esse é o império da graça dominando a vida dos cristãos. Temos que relembrar que nossa luta aqui não é contra carne, é contra principados e potestades do mal. Por isso precisamos unidos trabalhar nisso. E então essas 5 coisas, pastor Marlington, me marcaram muito na fala do pastor Alberto Tim, com passagens bíblicas bem claras, mostrando claramente isso, como é importante a transição do modelo competitivo para cooperativo, a pregação do evangelho, um novo estilo de vida, uma mudança de ênfase e a sensibilidade espiritual. Eu posso dizer assim, sou nova criatura. Amém. Amém. Isso, Jesus. Amém. Pastor Stanley, que benção. A gente percebeu de maneira bem clara assim, ó. Reavivamento e reforma estão centralizados em Jesus. E só o Espírito Santo pode produzir reavivamento e reforma na vida da gente. E o objetivo não é somente nos preparar para a volta de Jesus, mas nos usar como instrumentos para salvar outras pessoas também. Muito obrigado. Por favor, ore para que esse reavivamento e essa reforma aconteçam em nós, na nossa família, na nossa igreja. Antes de orar, eu quero convidar amigos que vocês busquem livros, bons livros. A Casa Publicadora tem bons livros para você ler sobre isso. Por exemplo, o Batismo do Espírito Santo, o Reavivamento Prometido, Mark Phillips, há livros maravilhosos aí
que você pode ler, e livros do Espírito e Profecia, Atos dos Apóstolos, por exemplo, para poder ajudar a sua vida e a vida de sua família. Isso excelente, pastor. E essa dica é importante, pastor, deixa eu aproveitar, Uhum. porque essa live vai ficar gravada e a gente pode continuar compartilhando para que outras pessoas assistam. Então, essa dica de livros, ela é essencial para que pessoas sejam alimentadas, né? Muito bom. Oremos, então. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque a porta da graça nos habilita, por intermédio do sangue de Jesus Cristo, a entrar para o reino, Senhor, o reino que estás reservando para nós. Os dias que vivemos são dias difíceis, são dias em que nos contentamos muitas vezes com viver uma vida morna, mas nós não queremos isso, Senhor. Envia, por favor, a cada amigo e participante dessa live o poder do Teu Espírito Santo, para que vivamos verdadeiramente aquecidos com a Tua presença e preparados para receber a Tua vinda. Te rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém, amém, amém. Pastor Stanley, só quer saber qual é o tema da semana que vem? Quero. Então nós vamos Quem vai ser contar. o orador? Quem vai falar a semana que vem? Olha só, o senhor sabe que a gente fez aquela pesquisa na vigília e as respostas nos deixaram assim surpresos, felizes e surpresos. Então, os temas mais pedidos foram reavivamento, reforma, eventos finais e sabe o quê? Estilo de vida saudável. Olha, que bonito, importante. Sabe quem é que vai falar de saúde para nós semana que vem? Vem da divisão sul-americana também. Também? O líder do Ministério de Saúde de toda a América do Sul. Guzmão. Doutor Rogério Guzmão, falando sobre estilo de vida saudável. Ele fala tranquilinho assim, mas fala verdades importantíssimas aí. Vai ser bom. Eu vou dar uma dica já para o nosso amigo que está acompanhando a live, para segunda-feira que vem, para não pesar muito a consciência, amigo, faz exercício essa semana, para você conseguir assistir semana que vem, assim, ó, pouco mais tranquilo. Se tinha que ter perdido, era essa semana, agora não pode perder mais. Não pode. Pastor Stanley, eu creio que o tema e a pessoa combinaram muito bem nesta noite, porque eu entendo que reavivamento e reforma tem que começar pela liderança, que nós temos que falar mais nesse assunto. Se Deus não conduz essa igreja, não há destino, e nós temos que deixar que Ele coloque as mãos sempre no leme, esse leme pertence a Ele, e nós temos que clamar pela chuva serode, pelo Espírito Santo entre nós. E eu louvo a Deus porque você é que recebeu esse tema e como um líder da igreja, nossa divisão, pôde nos apresentar e nos inspirar, nos levar para mais perto desse Espírito que Deus quer ver antes da sua volta a esta terra. Amém. Muito obrigado pela sua... Eu quero me comprometer, pastor Marlton, de abrir a porta e deixar que ele entre e cear comigo, com minha família e com minha igreja. Eu acho que os meus amigos que estão ouvindo aí também possam fazer isso. Abra a porta. Vamos desafiar. Desafia aí, pastor. Pede para escrever. Escreve aí. Eu vou. Escreve aí. Se você vai abrir a porta, escreve. Eu vou. Escreve aí no chat. Eu vou. Eu vou também, pastor. Estamos juntos. Pastor Stanley, muito obrigado. Foi vocês e grandes vitórias aí. Amém. Próxima segunda-feira, 9h, temos mais. É isso aí, pastor. Adventista Sul, um abraço, pessoal, e até segunda-feira que vem.